A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, estamos aqui para apresentar a lição de número 11. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, que é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Tá bom? Então, fica conosco aí até o final. E se caso você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, tá bom? Compartilhe com seus amigos. E você assistindo aí os anúncios, você nos ajuda na monetização do nosso canal, tá bom? Tamo junto, fica conosco aí até o final e obrigado aí por você estar conosco, tá bom? Então, o tema dessa lição de número 11 significa a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo está em Esté, capítulo 6, verso 11. Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele, né? Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Infelizmente, felizmente, né? Deus botou ele no lugar dele. Bem, verdade prática, Deus abate e exalta quem ele quer. E se humilhados, devemos glorificá-los. Se exaltado, a glória continua sendo toda dele, né? Então, a lição dessa semana, né, ela demarca dois fatos importantes, né? Nós vamos ver aqui a humilhação de Amã e vamos ver também a honra ou exaltação do judeu Mardoqueu, ok? Então, esses fatos passam pela divina providência, né? Então, tudo que aconteceu, que nós vamos falar aqui, são fatos que realmente estavam na mão de Deus, né? Deus mudou a rotina todinha. Em 24 horas, Deus mudou tudo, né? Deus é assim, de repente, né? Bem, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Bem, vamos ver como que o rei se lembrou dessa boa ação de Mardoqueu. Bem, foi uma noite decisiva, dois cenários distintos, né? Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther, né? Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria ali prestando honra, mas o seu júbilo logo se converteu em fúria, né? Porque a Esther chamava Amã de mau Amã, né? Que era um homem perverso. Ele tinha programado já um genocídio com o povo judeu. Então, na saída do palácio, ele saiu feliz, né? Porque a rainha Esther também convidou ele para o banquete, então ele saiu todo feliz. Mas quando ele passa lá na porta do palácio, né? Ele já mudou a sua emoção, já ficou com raiva, né? Porque na saída ele viu o judeu Mardoqueu que nem se moveu diante dele. Todo mundo se curvou, todo mundo, né, prestou a honra que ele desejava, mas Mardoqueu ficou na dele, né? Então Amã conteve a sua ira, né? Porque já estava tudo programado, certo? Mas ele, ao chegar em casa, ele desabafou com seus amigos, né? E ele era rico, ele tinha tudo que ele queria, ele estava ao lado do rei, mas nada estava bom para ele enquanto ele não se vingasse de Mardoqueu, porque ele guardava um ódio terrível de Mardoqueu. Todos nós, né, temos que vigiar com os nossos sentimentos, né? Amã aqui, ele preservou dentro de si um ódio terrível de Mardoqueu, né? Então, às vezes, se a gente não vigiar, mesmo sendo cristão, a gente pode preservar dentro de nós, guardar um ódio de alguém, né? Uma insatisfação, que não pode nem ver a pessoa, uma inveja, né? Às vezes, uma inveja entra aí, de repente, você tem inveja de uma pessoa, tem inveja da prosperidade dele, tem tudo que ele faz, você sente inveja, sente ciúme. Isso é um sentimento da carne, é um sentimento terrível. Então, a gente deve vigiar,
né, com essas coisas que entram dentro de nós. O nosso coração, segundo Jesus, é considerado um depósito, né, que a gente pode botar coisa boa ou coisa ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca dentro de nós, né? Esse homem aqui colocou um ódio terrível, né? E em casa ele desabafou porque estava tudo bem, mas enquanto ele não, né, fizesse alguma coisa com Mardoqueu, não estava bom. Então ele recebeu um conselho, né? Ele recebeu o conselho porque ele não aguentava nem esperar o dia da matança dos judeus. Ele queria se vingar logo. Então deram uma sugestão a ele, né? Para ele fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, né? Porque o ódio consumia ele. Então não devemos deixar que esse sentimento da carne esse venha dominar a gente, né? Devemos expulsar ele, botar para fora. Bem, aconselhado pela mulher, né? Ele resolveu enforcar Mardoqueu. Bem, enquanto Mardoqueu dormia, olha só, olha tudo acontecendo no mesmo dia. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam o futuro, né? De Mardoqueu. É. Enquanto Amã preparou uma forca para enforcar o Mardoqueu, né? E Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer, né? Um desejava um mal a ele, enforcar ele, e o outro queria honrar ele pelo bem que ele tinha prestado e tinha ficado no esquecimento. Nós já vimos em outras lições, né? O que devemos fazer quando ficamos no esquecimento de alguma coisa? Esperar o momento certo, né? Então, querendo ou não, o nosso relacionamento, né, o que as outras pessoas pensam de nós, pode produzir, né, consequências em nossa vida, boas ou ruins, né? Assim como a mãe, existem muitas pessoas que vivem mesmo para prejudicar alguém, certo? Mas a gente tem que estar ligado em Deus. É Deus que dirige a nossa vida, entendeu? Bem, o Novo Testamento, né, possui inúmeros versículos que expressam uns aos outros, né, coisas boas e ruins pode alcançar a nossa vida, né, vindas de pessoas que nos cercam. Às vezes, o ambiente que nós vivemos, ele pode produzir coisas boas, como pode produzir coisas ruins. E a gente tem que estar preparado para isso, que as coisas acontecem de repente, né? Às vezes está tudo bem, mas de repente muda uma opinião de alguém, uma ideia de alguém, uma não concordância, isso e aquilo. Nós temos que estar preparados para as mudanças repentinas que acontecem no ambiente que a gente vive e se relaciona, né? E pode ser mudanças boas ou ruins, mas a gente tem que estar preparado, né? Para isso, certo? Então, mas aonde está a nossa confiança? A nossa confiança está acima porque está em Deus, entendeu? Então, vamos confiar em Deus que a maldição não alcança aquele que Deus abençoa, né? Mardoqueu praticamente foi amaldiçoado por Amã, mas essa maldição não alcançou ele. O que alcançou Mardoqueu foi a bênção. Se você está ligado em Deus, fica tranquilo, né? A gente passa a prova, passa a luta, mas Deus não deixa que a maldição venha sobre a nossa vida, né? Então, Mardoqueu, ele estava no esquecimento, né? Mas tudo indica que Assuero sabia quem era Mardoqueu, certo? Então, Assuero ficou sem dormir e ele mandou que trouxesse o livro, né? E perante o livro tinha um registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos, né? Assuero já estava ali 13 anos no poder, então tinha muita coisa escrita ali. Mas pela providência divina foi logo onde Mardoqueu salvou o rei de ser assassinado, né? Aí aquela conspiração que eles fizeram, né? Mardoqueu descobriu, avisou Esté, Esté avisou ele fez uma investigação e descobriu que era verdade e enforcou aqueles dois servos dele que queriam assassiná-lo, certo? Então, assim a palavra de Deus declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam de acordo com o seu decreto. Então, eu não compreendo que
ali foi um acaso. Não, foi uma providência divina que Deus levou Assuero a ler ali a passagem que Mardoqueu salvou ele, né? E ele perguntou que galardão ele ganhou, qual a recompensa que ele teve. Aí eles disseram a verdade, nenhuma, né? Ele ficou até surpreso. Bem, número 2 aqui, a mãe é chamado para honrar a Mardoqueu, certo? Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Suelo perguntou, né? Conforme eu já falei, certo? Qual foi a bênção, a recompensa que Mardoqueu recebeu. E eles disseram que nenhuma, né? Então, a maneira direta como Assuero, o rei da Pérsia, se referiu a Mardoqueu, significava que ele já conhecia Mardoqueu. Não tinha como, né? Aquela confusão toda em volta dele, porque ele não se dobrava diante de Amã, quem não conhecia ele ali em Suzã, né? Então, o rei resolveu recompensá-lo, né? É como Deus faz, né? A Mardoqueu levou 5 anos para ser recompensado. Às vezes Deus demora a recompensar, mas ele recompensa, né? O galardão está com ele, certo? Então, o que Assuero fez? Assuero, ele fez uma pergunta, né? Quem é que está ali no pátio, né? Ele perguntou quem estava no pátio exterior. Aí eles disseram Amã, né? Amã estava buscando, né, uma forma que o rei enforcasse Mardoqueu. Tudo nele estava fixado nisso. Ele queria matar Mardoqueu de qualquer maneira. Então ele estava ali, ó, fixado naquilo, procurando um meio de se aproximar do rei para decretar o enforcamento de Mardoqueu. Mas ali a história ia mudar, certo? Deus muda a história. É de repente. Nada pega Deus de surpresa, entendeu? Então, é a Amã que está lá. Então, chama a Amã lá, né? Aí, a Amã entrou, né? Todo feliz. Então, a proposta do rei, que pensava ser para ele, levou ele a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado para Amã, certo? Então, é, é lógico que quando ele faz, o que devo fazer com aquele que o rei quer honrar, certo? Lógico que a mãe imaginou que seria ele, né? Mas isso aí, se a pessoa não vigiar, ele entra por esse caminho de Amã, né? Amã se achava o melhor, se achava o mais importante, ele se achava em tudo, entendeu? Então, quando o rei falou isso, né? O que eu devo fazer com aquele que o rei, como é que eu devo fazer com o rei que ele quer honrar? Ele achou, sou eu, só pode ser eu. Aqui não tem ninguém melhor do que eu. E se tem alguém que tem que ser honrado pelo rei, sou eu. Entendeu? Isso aí é uma síndrome, isso aí é uma neurose. Entendeu? O cara se acha. Se alguém vai elogiar alguém, se não for ele, não, aquele ali não merece, sou eu. Então a pessoa se acha, né? A última Coca-Cola do deserto. É ele, é ele, é ele. Amã se considerava o melhor de todos. Mas Deus não estava se referindo a ele, né? Então, o que se faz a um homem cuja honra o rei quer agradar? Era uma pergunta do rei. Amã sugeriu que esse homem fosse vestido com veste real, montasse no cavalo do rei, recebesse a coroa real, fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiorais, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Entendeu? O rei acatou imediatamente o que Amã falou, mas só que não era o Amã que seria honrado, seria o inimigo de Amã. Na verdade, Mardoqueu nem era inimigo de Amã. Amã é que era inimigo de Mardoqueu. Está entendendo? Tem pessoas que a gente não é inimigo deles. Eles que são inimigos da gente. Está entendendo? Então, é o caso. Mardoqueu não era inimigo de Amã, só não se curvava diante dele. Mas Amã era inimigo de Mardoqueu, né? Então, Amã não imaginava que o honrado seria aquele que ele queria matar, aquele que ele odiava, aquele que ele queria destruir juntamente com o povo dele, entendeu? Então, devemos nos alegrar quando alguém é honrado, né? Mas, com certeza, Amã
quando ele saiu pela cidade gritando, né? Puxando o cavalo com Mardoqueu. Esse é o homem que Deus se agrada de honrar. Aquilo matou ele, entendeu? Você imagina ele andando pela cidade, gritando, honrando Mardoqueu. Ele preferia morrer, né? Então, a gente tem que considerar sempre que honra não se exige, né? Ninguém fica exigindo honra, não precisa chegar a esse ponto, não, entendeu? De jeito nenhum. A Amã se achou. Não, só pode ser eu. Nada, tem muita gente melhor do que a gente. Quando a gente fica igual a Amã, com essa síndrome, né, de imperador, né? Quando a gente fica com essa síndrome, achando que não tem ninguém melhor. Tem pessoas que acham que é o melhor pregador, outros é o melhor ensinador, outro é o melhor profeta, outro é melhor nisso, é melhor naquilo. São pessoas vaidosas que se acham o melhor, com um espírito de superioridade. Nós não somos melhor do que ninguém, nós somos um corpo, fazemos parte do corpo de Cristo e somos membros do corpo de Cristo. A mão não é superior ao pé, né? Porque as vistas enxergam, mas ela precisa do pé para andar, da mão para pegar, né? Então a gente não é melhor do que ninguém, não. Nunca deixe entrar essa síndrome no teu coração de você se achar que é melhor do que as pessoas, que você é o melhor da igreja, que você é o melhor do departamento, que você é o melhor da tua casa, tu é o melhor do teu trabalho, nada disso. Nós somos todos iguais, nós dependemos um dos outros, nós somos membros um dos outros. Entendeu? Que essa síndrome de Amã não pegue ninguém na igreja, em nome de Jesus. Entendeu? Então, é bom ser honrado. Uma honra sem valor também não presta, não. Bajulação, sai fora de bajulação. Tem pessoas que bajulam o outro para fazer ciúme em outro. Entendeu? Tem pessoa até que elogia o cicrano para fazer ciúme ao beltrano. Eu estou fora disso. A melhor coisa que tem é sinceridade. Quando alguém vem te dar um elogio, tu tá vendo que vem do coração. É uma coisa sincera, né? Até anima a pessoa. Ele recebe um elogio, está até desprezado para lá, de repente vem alguém de coração, não com espírito de bajulação, mas vem, né, dá um elogio. Pô, que benção você está sendo para a minha vida, né? Quanta gente já falou para mim, pastor Adilson, é uma benção na minha vida. E eu vi ali que não era bajulação, é sinceridade, realmente. E quanta gente é uma benção para a minha vida. Tem a minha família, né? Mas, tirando a minha família, quantas pessoas fora da minha família é uma benção na minha vida, né? Tem uns que é prova pura, mas tem uns que é bênção, né? A nossa igreja, quantas bênçãos tem, né? Então, querido, não vamos ter esse espírito de Amã. Quem é que o rei quer honrar? Só pode ser eu. Sai fora disso. Tem muita gente que Deus vai honrar na tua frente, na minha frente, tá bom? Isso aí é bênção de Deus. Então, o rei chamou Amã para honrar Mardoqueu, aquela pessoa que ele mais odiava. Bem, vamos ver aqui a soberba de Amã. Quando fez a sua sugestão ao rei, imaginando que era ele, claro, né? Que se ele soubesse que era Mardoqueu, ele não ia falar nada. Lógico, ele pensou que era ele. Na mente dele, ele já imaginou, bem, eu já estou vendo um dos grandes do rei puxando o cavalo, eu em cima, com a coroa do rei, ele dizendo, esse é a pessoa que o rei deseja honrar e agradar. Ele já estava imaginando ele, mas não era nada, era o contrário. Entendeu? Ele teve que honrar a pessoa que ele mais odiava. Entendeu? É assim que Deus faz. Entendeu? Bem, então, imaginando, né, que a honra seria para ele, se enganou redondamente, né? Amã revelou ter a síndrome de imperador, né? Ele queria roupa de rei, cavalo de rei, coroa de rei. Pronto, entendeu? Está lá em Esther 6:8. Atualmente tem sido identificado em crianças, adolescentes, a síndrome do imperador. São egocêntricos, né? Reinam dentro e fora de casa, ditam as regras, exigem que querem, né? Essas crianças assim precisam de uma correçãozinha, né? Só isso.
assim como Amã teve. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã na vida, tá? Cheio de soberba. Né? Uma criança criado com toda a liberdade, faz o que quer, né? Que tem adolescente que manda em casa. Né? Ele que é o chefe. Tudo tem que ser do jeito dele. Né? Então, isso aí é uma síndrome de Amã, certo? De imperador. Ele quer ser o chefe, ele quer mandar, né? Falta um pai com pulso, né? Com pulso. Graças a Deus, meus filhos, eu nunca permiti isso e eles são uma bênção na minha vida, tá? Nunca deixei que a síndrome de imperador reinasse na minha casa. Quem mandava na minha casa era eu. Nunca meus filhos mandaram em casa, mas me respeitaram, certo? E eu tinha um jeito, tinha amor, tinha carinho, mas eu tinha uma arma secreta também, que eram umas palmadinhas de vez em quando, era a arma secreta para acalmar eles. Então, hoje são bênçãos, servem a Deus, fazem a vontade do Senhor, criam seus filhos. Né? Então, a gente tem que fazer filho para depois criar os filhos deles também. Né? Então, essa síndrome de Amã tem que estar fora de dentro da casa, da família, mantém isso lá fora. Tá bom? Então, Deus quer, né, nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar um tempo de qualidade, viver em constante vigilância e oração. Nós somos cristãos, né? A orientação sempre é de Deus. Ensina o menino o caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não se esquece. Entendeu? Um mau prenúncio. Vamos lá. Amã chegou em casa arrasado. Ele andou toda a cidade de Suzã elogiando Mardoqueu. Que coisa horrível foi para ele, né? Ele preferia entrar dentro de um buraco e não sair nunca mais. Que frustração, que se esperava uma palavra de consolo. Não foi o que ele recebeu. Então ele chegou em casa, contou a história toda, a mulher logo já profetizou para ele, tu vai cair. Já era. Diante de Mardoqueu, depois dessa, se prepara que, ainda mais o povo judeu, tu não conhece a história do povo judeu, não? Esse povo é terrível. Eles nunca perdem batalha, não. O Todo-Poderoso está com eles. Tu já começou a perder. E foi realmente uma profecia, porque a partir daquele momento, ele só perdeu. Entendeu? Então, a declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história do judeu, um povo que já havia sobrevivido a muito sofrimento, e a ameaça era um mau prenúncio para Amã. Então, a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador que pode danificar traços da personalidade. Né? É como já viu uma árvore crescer torta? Uma pessoa com a sua personalidade danificada, ele pode crescer totalmente fora daquilo que Deus preparou para ele, entendeu? Crescer soberbo, orgulhoso, entendeu? Aí ele perde a bênção, entendeu? Não viu o que aconteceu com Amã? Nós vamos ver na próxima lição. Então, atualmente tem sido identificada em criança, adolescente, a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã na vida, certo? Cheio de soberba e presunção. Então, se as pessoas não são corrigidas dentro do seu lar pelos pais, você pode ter certeza, a vida vai corrigir eles lá fora. Tá entendendo? O pai pode passar a mão, mas a vida não. Entendeu? Quantos nem chega aos 20 anos, certo? Porque a vida cuida. Então, se a gente não cuidar dos nossos filhos, não ensinar a eles o caminho certo, não corrigir com amor e coragem, a vida vai corrigir. Viu o que aconteceu com Amã? Nós vamos ver nessa próxima lição, tá bom? Então, Deus te abençoe. Não esquenta a cabeça. A uns Deus exalta, a outro Deus humilha, tá? Então, Deus abençoe e vamos ficar debaixo da proteção de Deus.